Vamos concluir o capítulo 9 de João, nos últimos versículos, a partir do 35. Jesus viu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E disse-lhe: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Aquele dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Estamos concluindo não só o capítulo, como a história daquele cego de nascença que foi curado por Jesus. E na última leitura nós vimos que ele foi expulso da sinagoga. Ele enfrentou os religiosos com muita ousadia, o tempo todo fazendo confissão da sua fé, e isso foi uma provocação para eles, por isso o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo disso e foi ao encontro deste homem. Deus é assim. Ele vai ao encontro do necessitado, do rejeitado, do marginalizado. Ele é assim. Ele vai ao encontro daquele que precisa. E quando o encontrou, fez a pergunta mais importante para uma pessoa: Crês tu no Filho de Deus? E há uma outra versão que diz: Crês tu no Filho do Homem? E não importa, Jesus tanto é filho de Deus como é filho do homem, tornou-se filho do homem quando se fez carne e se identificou conosco. E então o homem curado diz: Quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E aqui a gente fica sabendo que esse homem tinha fome de Deus, desejava a Deus. Eu quero saber quem é o Filho de Deus para crer nele. E Jesus se identifica. E diante dele, diante dos olhos dele, então ele confessa: Eu creio, e o adora. Adoração é somente para Deus e para nada nem ninguém mais. Este homem reconheceu a divindade de Jesus, reconheceu a autoridade de Jesus, reconheceu a identidade de Cristo, reconheceu que ele era o Messias e o adorou. E então Jesus diz: Eu vim a este mundo para juízo. E isto é uma missão. Jesus está falando da sua missão. A sua missão trará juízo, ou para condenação, ou para libertação e salvação. E ele toma aquela metáfora da cegueira, e nós sabemos e temos visto que o texto fala de duas cegueiras aqui, dois tipos de cegueira, tanto a cegueira física quanto a cegueira espiritual. E o Senhor vai falando aqui da cegueira espiritual e classifica dois grupos. Os grupos que não veem, não têm conhecimento espiritual, não têm iluminação, não têm entendimento, mas querem ter, querem ver. Então, eles não veem, mas ao conhecer Jesus, passam a ver. Passam a ter entendimento, compreensão das coisas espirituais, ver as coisas espirituais. E aqueles que dizem ver, mas na verdade não reconhecem Jesus, nem entendem e, na verdade, são cegos espiritualmente, que é o caso dos religiosos da época e até o caso de muita gente hoje que diz conhecer a Deus, que diz ser filho de Deus, que diz que já leu a Bíblia, que lê e estuda e tal, mas não tem conhecimento, não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, portanto não conhece. Diz que vê, mas não vê, é cego. E é isso que Jesus estava falando aqui.
Os fariseus, alguns que estavam ali por perto, entenderam um pouco disso aí. E tanto entenderam que entraram na defensiva, se autodefendendo. Há uma autodefesa nessa pergunta que eles fazem. Eles fazem a pergunta: também nós somos cegos? E, em outras palavras, estão dizendo assim: mas nós vemos, nós conhecemos, nós sabemos de toda a lei, nós conhecemos tudo. Você está dizendo que somos cegos? Também nós somos cegos? Então, em parte, entenderam. E Jesus toma da argumentação deles e dá a resposta: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como dizem que veem, o pecado permanece. Por quê? O que é que tem aqui que está mantendo-os longe da presença de Deus? A arrogância, a soberba, cheios do conhecimento natural, sem conseguir enxergar o conhecimento divino, sem conseguir aceitar a Jesus, nem sequer ver a divindade de Cristo, mesmo vendo os sinais maravilhosos, coisas que só Deus poderia fazer. Mas a incredulidade tomou conta do coração e da mente deles, e também a soberba, porque eles confessam terem conhecimento e por isso são responsáveis por aquilo que dizem e fazem. Todo homem tem uma responsabilidade moral. Todo homem responde pelo que diz e pelo que faz. E um dia dará conta diante de Deus disso aí. E o Senhor fala aqui para eles: por isso vocês dizem que veem, o pecado permanece. Porque permanecem na mesma situação. Diferente daquele homem que foi curado da cegueira física, mas enxergou também. Ele foi curado da cegueira espiritual, porque ele viu a luz do mundo com seus próprios olhos, porque ele teve um encontro com Deus Todo-Poderoso, porque ele tornou-se um adorador. Ele foi transformado. Então, há uma transformação não só física, mas uma transformação do interior. E pela confissão dos lábios dele, podemos saber plenamente que creu e que recebeu da glória do Senhor. É assim que o Senhor nos coloca essa pergunta para nós: crês tu no Filho de Deus? Essa é uma pergunta que leva a pessoa a um posicionamento. Esta passagem traz aqui uma reflexão em cima do conhecimento espiritual, do autoconhecimento e da responsabilidade que temos diante desses conhecimentos. Quando conhecemos Jesus, nós vemos que a nossa situação é de necessidade de Deus. Isso é autoconhecimento. E aí nós temos que responder com uma responsabilidade a este conhecimento adquirido, a esse autoconhecimento e esse conhecimento da pessoa do Senhor. E a resposta positiva leva à redenção, à salvação e leva à visão não só física, mas visão espiritual.